Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Bradesco e um mega potencial de valorização nas ações do Bradesco. O Bradesco poderia se valorizar aí acima de 200%, isso mesmo que vocês ouviram. E detalhe que, além desse potencial expressivo de valorização, o Bradescão poderia pagar acima de 8% de dividend yield, olhando para uma perspectiva de longo prazo. Então o banco poderia sim estar muito barato. Detalhe que agora com essa queda da ação, o banco veio a negociar a 0,89 vezes o seu valor patrimonial. Então já fique comigo até o final porque eu vou revelar aqui um segredo de Bradesco que pode surpreender os investidores olhando lá no futuro. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E na carteira de ações do canal, eu atualmente não possuo as ações do Banco Bradesco. Os únicos bancões que eu tenho aqui é o Itaú e o Banco do Brasil, que inclusive são as maiores posições da carteira de ações aqui do canal. O Bradesco, pessoal, ele veio de um case de recuperação. Claro, quando você olha para o Bradesco numa lupa trimestral, o lucro não para de crescer, né? Resultado 6,8 bilhões, crescimento de 16% no lucro de um ano para cá, aumento do ROI, aumento da margem financeira, aumento da receita líquida. Mas, pessoal, a gente precisa entender que o Bradesco não é um case de crescimento contínuo como o Itaú. Porque assim, a carteira de crédito do Bradesco é muito voltada para baixa renda, pessoa física e pequenas e médias empresas. Então ele é um banco cíclico, o mais cíclico que a gente tem, até mesmo mais que o Banco do Brasil, tá? Porque o índice de eficiência do Banco do Brasil é superior e é ligado só ao agro. E a parte de pessoa física e pessoa jurídica do Banco do Brasil é melhor porque é para consignado. O Bradescão não. O Bradesco ele tem uma carteira de crédito voltada exclusivamente para baixa renda. Então sim, ele tem uma ciclicidade maior. Então quando vocês estão vendo aqui esse crescimento expressivo da receita, isso aqui foi acompanhado de uma recuperação, tá? Não foi algo aí contínuo no Bradesco. Por isso que não se deixe enganar. Não se engane de que esse resultado aqui vai crescer para sempre, tá? A gente pode sim agora, com esse aumento da perspectiva do juro futuro, ter uma estagnação do lucro do Bradesco. Perceba que a Selic neste ano não vai se encerrar em 12% devido à questão da guerra. A Selic vai continuar alta em 13% ao ano e o Bradesco pode continuar com o resultado de lado. Então assim, não vamos pregar otimismo para sempre. Mas será que o banco está barato? Será que esse cenário está no preço? É isso que a gente vai tratar aqui. Porque sim, o banco melhorou, aumentou sua carteira de crédito, cresceu em tudo, pessoa física, só que ó, perceba que a carteira de grandes empresas é baixa em relação a micro, pequenas e médias empresas e em relação a pessoas físicas, né? Que é onde o banco tem mais participação. Só para vocês terem ideia, a parte pior do Bradesco, que é a parte de pessoa física, isso aqui representa aproximadamente 43% da carteira de crédito do banco. Então, se a gente tem aí, né, um aumento da inadimplência para as pessoas físicas, o Bradesco tende a se prejudicar. Mas, e aí, Pablo, o que você acha de Bradesco? Ó, eu vou ser bem franco aqui para vocês, tá? Em comparação com o Banco do Brasil e Itaú, já perde. Primeiro que o Itaú tem mais qualidade, está com um preço parecido com o do Bradesco, e o Banco do Brasil tem a ciclicidade do agro, porém ele acaba sendo mais eficiente que o Bradesco, até mesmo em termos de ROI, tá? O ROI do Banco do Brasil no longo prazo é de 15 a 16% ao ano, o Bradesco é de 12 a 13%, por isso que eu exijo um preço mais atrativo para comprar Bradesco. Mas como a perspectiva ainda é de recuperação, eu ainda acho um banco barato. E uma dúvida pertinente que aparece aqui na cabeça dos investidores é: Pablo, qual que eu compro? Nada se trata de recomendação, mas qual que eu deveria estudar com mais clareza? As ações ordinárias ou as ações
preferenciais. Olha, pessoal, a escolha vai depender de cada investidor, mas eu particularmente prefiro a ordinária, porque ela é mais barata. Perceba que é R$2 mais barata e as duas pagam o mesmo dividendo, tá? Você tem um dividendo maior na ação ordinária, um preço sobre valor patrimonial menor na ação ordinária, te trazendo mais upside, e um PL, preço sobre lucro, menor na ação ordinária. Fora que na ação ordinária você tem tag along de 100%, na preferencial você não tem. Pablo, o que é o tag along? É um direito que você tem de receber do acionista majoritário. Vamos supor que o Bradesco venda seu controle daqui a um tempo. E aí, né, o majoritário não vai querer vender suas ações a um preço baixo, ele vai querer vender na alta. Vai querer ofertar um preço para algum outro acionista por, o dobro do que está a ação hoje no mercado. Você vai ter direito de receber a mesma oferta de venda, né, do majoritário. E empresas que não tem tag along ou tem menos, você vai receber aí, ó, na ação preferencial, 80% do tag along. Você vai receber 80% do preço do majoritário. Por isso que eu acho a ordinária melhor. A única desvantagem é a liquidez, só que não dá para ter tudo, né, pessoal? É isso aí. Basicamente a liquidez do ordinário é de 84 milhões no dia. E a liquidez da preferencial é de 567 milhões no dia. Por quê? É justamente por isso que a ordinária tende a ser mais barata, por conta da liquidez. Os grandes fundos de investimento capital estrangeiro, quando ingressam recursos aqui no país, eles não têm poder de mover as ações do Bradesco 3 para cima na mesma magnitude que move, né, Bradesco 4. Então, por ter mais liquidez, eles têm mais negócios no dia, tem mais operações. E aí, a ação preferencial tende a se valorizar mais, pelo menos no curto prazo. Porém, se a gente tiver um ingresso de capital estrangeiro, a ordinária pode subir mais só pelo fato de não ter recurso suficiente e o estrangeiro querer comprar muito a 3 por ser mais barata. Então também tem essa questão contraintuitiva. Por isso que eu prefiro a 3. A liquidez é menor? É, mas você não opera com mais de 80 milhões no dia. Você opera com 1 milhão, com 500 mil, com 2 milhões, a não ser que você seja um milionário aí gigantesco com 200 milhões de patrimônio. Aí, né, eu iria pela ação preferencial. Ainda assim, compraria um pouco da ordinária e compraria a preferencial também. Mas, né, se você quer ir pela preferencial, aí a escolha é sua. Eu prefiro ir pela ordinária porque tem mais desconto e, historicamente, pagando mais barato, você tende a conseguir mais retorno olhando, né, no longo prazo. Agora, olhando para preço, Pablo, qual seria aquele preço? Seja sincero com a gente, tá? Eu sei que você não pode realizar a recomendação, e sim, pessoal, não posso realizar. Mas qual seria aquele preço chuchu beleza no Bradesco que você ficaria de olho no banco? Porque assim, pessoal, eu não coloco o Bradesco na carteira porque eu já sei que o Itaú e o Banco do Brasil são os melhores e estão baratos. E eu só não ponho o Bradesco porque ele é o que menos tem qualidade. Porém, aí é que tá. Olhando para preço, esquecendo aqui esse fator de qualidade, sim, existe um preço que eu poderia ficar de olho no Bradesco. E esse preço é 0,70 do seu valor patrimonial. Por quê? Porque eu olho em conjuntura com o ROI. O ROI do Bradesco é o menor dentre o Itaú e o Banco do Brasil no longo prazo. Mesmo um período de pujança, o Bradesco está com ROI de 15. Banco do Brasil em período de alta fica em 20. O Itaú fica em 24. Bradesco é o que fica menor. E aí o que eu faço a continha aqui? Eu prefiro exigir um valor patrimonial mais baixo, porque aí, né, o meu retorno com dividendos tende a ser maior. Pense assim, hoje se o Bradesco tivesse por 0,70 o seu valor patrimonial, isso daria aí aproximadamente, pegando o VPA do Bradesco, ou R$12, daria um dividend yield maior, porque se eu colocar 25 bi de lucro, tá, aqui para Bradesco, e eu divido pela quantidade de ações do banco, olha o quanto que eu poderia receber de Bradesco. Veja bem, se eu comprasse a R$12 de 25 bi dividido por 10, coloco aqui um payout de 50% e eu divido por 12. Olha o meu yield, 9,8% ao ano. Totalmente diferente de eu pagar agora, no Bradesco, a quase R$16, os 6,8% de yield. Então você percebe a diferença de eu pagar barato? Eu estou sendo conservador, dada essa ciclicidade do Bradesco e sucessivos aumentos de inadimplência no banco e ROI baixo, eu não vou querer pagar para ver de pagar perto do valor patrimonial. Eu vou exigir mais desconto, porque eu consigo compensar isso no dividend yield. E aí o meu retorno embutido na ação tende a ser maior, porque 1 menos payout. A gente sabe que o Bradesco não vai crescer tanto olhando para longo prazo. Ele só está crescendo agora por conta de um case de recuperação. Ele cresce aí uns 6% ao ano na média. Se eu receber 10% de yield, reinvestir a 3 e tiver um re-rating aqui de 12% ao ano, comprando barato, o meu retorno total será de 31% ao ano na média. Totalmente diferente se eu pagasse em Bradesco aí, próximo do valor patrimonial. A ação tende a se valorizar menos.
porque historicamente o Bradesco é cotado por 1,5 vezes o valor patrimonial. Se eu pagar 70, meu potencial de valorização fica de 100%. Se tecnicamente o banco subir 100% em 2 anos, a gente sempre coloca esse parâmetro aqui, né? 114% numa lupa de 2 anos, olha que beleza, 46% ao ano. Porém, se eu pagar perto do valor patrimonial, hoje ele está 0,90 quase, olha a diferença, ó, uma valorização bem menor, 66%. Aí se ele subir 66%, eu ganho bem menos, pessoal. Eu ganho 28% ao ano. Então você percebe que o preço faz total diferença, principalmente em empresas mais fragilizadas como o Bradesco, tá? O Bradesco, não se engane, pessoal, ele tem uma carteira de crédito muito voltada para a pessoa física de baixa renda, micro, pequenas e médias empresas de baixa renda. O próprio nome diz, micro e pequenas, não são empresas que dominam o espaço aqui no país. Ele fica muito mais suscetível ao ciclo da taxa de juros. E a par de grandes empresas representa pouco em comparação a essas duas. Se você soma aqui, ó, pequenas e médias empresas e soma aqui, ó, pessoa física, tecnicamente, 70% da carteira do Bradesco está em crédito problemático, em crédito fragilizado. Quando você pega a do Banco do Brasil, o único crédito problemático que ele tem é no agro, que representa 38%. Então já é menos, ele é menos cíclico do que o Bradesco. Tá sofrendo agora? Tá, mas ele é menos cíclico. O Bradesco, do nada, o lucro líquido cai sem aviso prévio. O Banco do Brasil já vinha dando sinais que o lucro já ia começar a se deteriorar. Então, dada essa ciclicidade, dado esse crescimento menor no tempo e esse ROI médio menor no longo prazo, eu prefiro um preço mais barato, porque aí com um preço mais descontado, eu posso me aproveitar de assimetrias de mercado, ganhar bastante dinheiro. Então, essa é a minha visão com o Bradesco. Ué, Pablo, mas você enganou a gente, poxa. Você tá falando que o banco tem um potencial de alta de 200%? Você tá mentindo? Pessoal, ele tem. Se você olhar aqui pela lógica do Graham, sendo conservador, tá? Olha, eu tô sendo conservador com vocês. Se você pegar o LPA de 2,19 e multiplicar pelo VPA do banco, de 16,97, raiz quadrada, preço justo quase de R$30. Então hoje o Bradesco, só pela lógica do Graham, você teria quase 100% de alta. Mas sabe qual que é a lógica? Se você perpetuar um pouco do longo prazo, se o Bradesco crescer 6% ao ano e hoje ele lucra 25 bi, em 10 anos ele poderia lucrar 44 bilhões. E aí se o mercado pagar um múltiplo em mercado de alta para Bradesco, que é de 11 vezes, você teria hoje, pelo valor de mercado do Bradesco, um potencial de alta de 178%, quase 200% de alta, somado ao dividendo, você poderia superar mais aí de 200% de rentabilidade. Vamos supor 300% para os próximos 10 anos. Já está ótimo. Você já teria aí um baita potencial com a reprecificação nas ações, fora os bons proventos que o Bradesco pode proporcionar no meio do caminho. Por isso que eu acho que o preço é o principal ponto que vai fazer diferença no Bradesco. Ó, pense bem, o investidor, vamos colocar aqui nos últimos 10 anos, tá? Cotação ajustada. Quem pagou barato lá no Bradesco em 2020, ó, tá com uma rentabilidade de 91%. Olha a diferença. Agora, para quem pagou caro, ó, olha o retorno aqui, tá no 0 a 0. Então, o preço que você compra faz muita diferença, pessoal, há muita diferença, tá? O Bradesco já é uma empresa medíocre. Não dá para você ficar pagando caro, porque senão você não vai ter rentabilidade. O ideal é você pagar quando tem essas grandes quedas, porque aí você já tem essa ciclicidade que já está ao seu desfavor. Porém, você pode usar ao seu favor se o banco começa a decair muito na cotação. E historicamente, o Bradesco, quando está em 0,70 a 0,65 vezes o valor patrimonial, pode apresentar grandes pontos de entrada. Por isso que eu vivo de olho no Bradesco, tá? É um case que eu carregaria para longo prazo? Sim, carregaria. Porém, em preços melhores, porque aí nesses preços a minha rentabilidade tende a ser melhor. Para quem comprou em 2023, ó, está com 95% de alta em 3 anos, de rentabilidade total. Olha quanto que isso aqui deu para o investidor que pagou barato. O investidor que pagou barato, em 3 anos conseguiu aí 24,7% ao ano na média, dá a diferença. Então assim, o preço é muito vantajoso nesse bancão. E aí eu escolho as ações ordinárias, porque estão mais descontadas, podem pagar um yield maior e tem um potencial de valorização mais elevado aqui no banco. Bom, pessoal, para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola.
Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores e ainda é totalmente automatizada. Você tem Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch e você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Pharma, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Bradesco e qual é essa expectativa de longo prazo. Em particular, não tenho o Bradesco na carteira, mas fico de olho, porque abaixo dos R$13 eu poderia voltar a ficar no radar e até, quem sabe, adicionar na carteira, porque é um banco barato que pode proporcionar uma boa rentabilidade aos seus acionistas no preço certo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!